Ok. Bom, então os integrais impróprios também já deves ter, obviamente que isto foi dado nas aulas, supostamente, não é? Portanto, tem a ver com os limites, do integral serem infinitos. Desde A ou B, um deles ou ambos serem, então, infinitos. Quando isso acontece, nós designamos, então, por integrais impróprios. Ora bem, qualquer, então, integral, então, desta natureza, podemos, então, escrever desta forma. E como está aqui a dizer, portanto, portanto isto, admitindo que ele existe e é finito. E depois, como está aqui, in this case, the integral converges. Caso contrário, portanto, diverge. Bom, e a mesma coisa para o menos infinito. Depois podemos ter então a situação de menos e mais infinito. Ora, o menos e mais infinito, ele converge se ambos estes intervalos, se estes integrais convergirem. Porquê? Porque podemos então escrever desta forma. Depois pode acontecer também que uma determinada função não esteja definida num determinado ponto do domínio. Que seja um ponto de, por exemplo, de descontinuidade, ou aquilo que nós designamos de ponto aderente. E nesse caso, por exemplo, imagina a função 1 sobre x. A função 1 sobre x, como deve saber, portanto, ela é assim. E, portanto, isto é a função y igual a 1 sobre x. E, portanto, se quisermos, imagina o integral de 0 até 2, então será, portanto, será esta área aqui. Pronto, vamos supor que o 2 vai até ali. Ora, neste caso, como nós estamos a ver, esta função não está definida, portanto, para 0. Então nós dizemos, como estava ali escrito, o 0 sabemos que é aquilo que nós designamos por ponto aderente. Estudámos isto nas noções topológicas, topology, e, portanto, fica assim. Mas, espera, falta aqui qualquer coisa. DX. Pronto. É só isto. Alguma dúvida? Não. Não. Pronto, depois também não há mais nada para dizer. Terminamos a matéria. Portanto, este integral, então, como é que calculamos? Portanto, aquela área, bom, é como está aqui. E, portanto, fica assim. Portanto, determinamos, então, uma primitiva de 1 sobre x. Qual é que é o integral indefinido de 1 sobre x, sabes? Não? Bom. O integral indefinido, ou seja, uma primitiva de 1 sobre x. A primitiva não ser 1 sobre x é x a poder menos 1, certo? Sim. Na integration nós fracionamos 1, então fica 0, fica ficar 0. Repara, da maneira como estás a dizer, portanto, se quisermos... Se na 0 então para 1. Não. Há aí uma falha. Portanto, tu estás a dizer que isto fica x elevado a menos 1 dx. Isto não está correto. Falha, portanto, isso falha. Por isso tens de praticar bastante. Fica assim, não é? Portanto, isso não faria sentido. O que é que eu fiz aqui? Está mal, não é? Portanto, aqui é mais um. Ok? Portanto, não é uma primitiva. Portanto, esta não é a forma de calcular o integral 1 sobre x. E, portanto, por isso é que é muito importante que saibas derivar. Por isso é que eu tenho sempre adiado a matéria. Porque tens que saber derivar. E, portanto,
o integral indefinido de 1 sobre x é imediato. É ln do módulo de x. Pronto. E portanto fica assim, fica ln do módulo de x. Aplicamos então a fórmula fundamental do cálculo integral. Fica assim. E colocamos então ali o limite quando o x tende para 0. Vê lá se estás de acordo. Sim? Não esquecer então que derivando o ln do módulo de x, fica, portanto, o ln de x que dá 1 sobre x, a derivada, e a derivada do ln de menos x dá menos x, menos 1 sobre menos x, que dá 1 sobre x. Pronto. Então fica assim, fica então o módulo 2 menos o limite quando o x tende para 0. Obviamente que este 0 é um 0 mais. Ok? Então acrescentamos aqui, não somos obrigados a fazer isto, mas está subentendido, porque o domínio é, porque nós estamos a fazer, portanto, de 0 até 2, portanto estamos a ver à direita do 2, então fica assim. Pronto. Como é que calculamos este limite? Não sei se recordas disto. Portanto, eu penso que não praticaste também isto o suficiente. Portanto, o ln, relembrando que é uma função assim, passa ali no 1, e portanto temos que olhar para o gráfico e ver, ok? E vemos que quando o x se aproxima do 0, o y vai tendendo para mais infinito. Então, menos infinito. Então fica ln de 2 menos o menos infinito. Ok? E portanto isto dá mais infinito. Repara também outra coisa, portanto, neste gráfico, isto são exercícios muito simples. Também aqueles exercícios também não são por ela, aquilo também são muito simples. Okay? Não estou a dizer isto, não é por saber, é que são mesmo muito simples. Portanto, as faculdades concorrentes não têm, portanto, uma matemática assim tão simples. Mas pronto, são... Cada um... Eles saberão. E repara que se quiseres calcular de menos 1 a 1, portanto, será o integral de menos 1 até 0 é aquela área, mas com o valor negativo, e depois, se quiseres calcular esta área, será o que está aí azul com o valor positivo. Então, eu pergunto quanto é que é este integral, sabendo que esta função é simétrica. Repara que o lado esquerdo anula-se com o lado direito. E, portanto, nós verificamos então que, tirar isto, portanto, será menos a área que está, portanto, chamamos isto aqui A, e aqui A, portanto, será então o integral ali dá, portanto, repara que nós podemos partir isto em 2, e temos que partir isto em 2. Porquê? Porque, precisamente porque a função não é contínua, ok? E, portanto, ela não é contínua, portanto, no ponto 0, e, portanto, fica assim. E, portanto, este integral se anula com este. E, portanto, chegamos à conclusão, então, que dá 0. Depois há umas propriedades também à volta disto, mas vocês não deram, portanto, não vale a pena estar a falar nisto. E pronto, é só isto. Portanto, bom, proponho então exercícios. Nós já vimos a matéria toda, ok? Ok. Vê lá o que pretendes analisar. Não sei se me enviaste os exercícios dos integrais. Eu tenho...
Eu acho que era melhor abrir um exame qualquer e perguntar. Sim. Mas aquilo que me enviaste, deixa-me ver aqui. Não escolhi porque já acabei a gravar desses dois e um deles estou mesmo no final, então fazer sozinho. Então vou mandar um outro, esses dois eu mandei, mas assim já estava a fazer. Escolhi eu. Você já viu o Impulsos de Julho dos 2022? Sim, deixa-me ver então. E esse enviaste-me, não sei se isso está aqui. Acho que eu dirigi, está igual. Ok. Olha aí no. Envia-lhe agora por e-mail, deve estar a chegar como se fosse Ok. Isto também não lemos. Cheio disso. Assim que estiveres, pronto, diz.
Sim, eu percebi. Nos exames, eu já me tinha esquecido de uma coisa. É que falta terminar com a integração por partes e a integração por substituição. Proponho vermos isso rapidamente. Ok, portanto isto é integration. Como é que isto se diz? Já nem sei, exato. Portanto, isto vamos ver então o integral de integration by parts. Portanto, como dizemos em português, por partes. Ora, a integração, este tipo de integração que eu tenho adiado, só faz sentido ser lecionado e praticarmos depois de sabermos bem os integrais, aqueles que apresentei-te lá naquela ficha também bastante simples. Depois então, quando nós olhamos para o integral, se nós não conseguirmos integrar, se virmos então que não é o integral imediato, ou quase imediato, temos que ir por tentativas. Aliás, a maior parte dos integrais é por tentativas. E ao contrário das derivadas. As derivadas nós simplesmente aplicamos as regras de derivação. Nos integrais é sempre, quase todos os integrais que nós temos por tentativas. Pronto. Posto isto, vamos ver então. Imagina que queres derivar o produto destas duas funções. O f e o g são quaisquer uma. Podem depender de x ou não. Ok? Ora, lembra-se da derivada do produto? A derivada, portanto, de f vezes g. Lembras? F vezes g? Sim. Portanto, fica assim. Nós escrevemos a função de f e depois nós colocaríamos o x e escrevemos o g. Fica assim. Ok. Portanto, é sempre a soma. Ok? Portanto, derivamos o primeiro, multiplicamos pelo segundo. E depois somamos, depois é ao contrário. Pronto. Então, repara uma coisa. O integral, então, do membro direito é igual ao integral do membro esquerdo. Ou seja, é f. Portanto, o integral, portanto, de f de x vezes o g de x é igual ao integral daquilo que está aqui. Vou escrever isto um bocadinho rápido e falar um bocadinho rápido. Temos que avançar porque... pronto. Continuamos. Portanto, o integral da derivada da função, como está aqui, é o f vezes o g. E então fica o integral do primeiro mais o integral do segundo. Admitindo, obviamente, que aqueles integrais existem. Porque senão não podemos fazer esta separação. E pronto, isto está feito. Portanto, é isto. Há aqui qualquer coisa que está-me a falhar. Não me está a falhar nada. Vocês alguma dúvida? E agora é assim, vamos isolar, isto aqui está mal, portanto aqui não é, aqui é assim. E agora é o seguinte, vamos isolar uma destas expressões, ou esta ou esta. Eu vou isolar esta. Então fica assim. Fica a integral do f' de x, gx, dx, igual a f de x, gx, menos o integral do f de x, g' de x. Lá vocês alguma dúvida? Vamos continuar. Ok, pronto. Então, esta é a nossa fórmula. Pronto, esta é a fórmula de integração por partes. Vamos ver o exemplo. Um exemplo muito fácil. Portanto, imagina que pedem para calcular a derivada do e de x. Ora, isto é imediato.
obviamente que dá é de x. Mas se colocarmos um x, agora fica um bocadinho mais difícil. Se colocarmos então o x é de x, já não é imediato. Portanto, nós não sabemos o que é que derivando vai dar x é de x. Então vamos fazer por tentativas. Então é assim, por tentativas é ou será por partes ou será por substituição. Substituição é o próximo método de integração que vamos dar. E então fica assim. Nós vamos admitir então que isto se resolve por partes. Não sabemos. Mas eu já sei que se resolve por partes. Mas vamos admitir que não sabemos. Então, se isto for resolvido então por partes, então temos o integral de uma expressão deste género. Em que portanto, nós temos uma multiplicação. E a multiplicação, portanto, neste caso, nós falamos em fatores. Então, o x é um fator, o e de x é o outro fator. Então, temos que admitir que o f' de x é, por exemplo, o x. É, por exemplo, o g de x. Vamos admitir nós aqui que o f' de x é o x. E o g de x, então, é o e de x. E se for assim, aplicamos esta fórmula. Na esperança de que o segundo integral que nós vamos obter é mais simples que o primeiro. Então vamos tentar. Ora, repara uma coisa. Se o f' de x é x, quanto é que é o f de x? Portanto, é o integral do x. Quanto é que é o integral do x? Lembras-te? O integral do x? Sim. Mas então vamos dividir isto lá em cima. Portanto, o integral do x, como deves se lembrar, por isso é que isto não é fácil. Portanto, tens que lembrar da fórmula x elevado a k. Ok? Portanto, o k neste caso vale 1. Então fica x k mais 1 a dividir por k mais 1. Pronto, portanto é esta a fórmula. Ok? Então fica assim, fica x ao quadrado sobre 2 mais c. Estás de acordo? Sim. Pronto. Então neste caso, então, que sabemos então que o f de x então é x ao quadrado sobre 2, não vamos utilizar o c. Então fica f de x vezes o g de x. Então fica x ao quadrado sobre 2 vezes o e de x menos o integral do f de x que é x ao quadrado sobre 2 vezes a derivada do g. Quanto é que é a derivada do e de x? A derivada também do e de x também é simples. Lembras-te? Portanto, é de x. Ok? Então fica a derivada do e de x é de x. Bom, e chegamos então a esta expressão. E está tudo certo. Chegamos a uma expressão que este segundo integral, este integral que nós temos aqui, é mais difícil do que aquele. Então não nos interessa. Portanto, então paramos. Portanto, aqui temos x ao quadrado. Portanto, esta expressão é mais complicada. Então, a escolha que nós fizemos do f e do g não foi a melhor. Então vamos trocar. Então vamos dizer assim. Vamos supor então que o f de x, o f' de x é o e de x. E o g de x é então o x. Lá estás de acordo?
Isto é por tentativas. Nós temos que dizer, quando temos um integral do produto, nós temos que dizer que um dos fatores é um destes elementos. Nós temos que atribuir, temos que associar. Ok? Então, eu fiz esta tentativa, portanto, dizendo que o F' era o X. E obviamente que o outro é o E de X. Agora estou a fazer o contrário. E agora vamos ver que vai ficar mais simples, ok? Então, se isto, portanto, é... Portanto, vamos utilizar a forma para saber se isto nos dá aquilo que nós queremos. Portanto, bom, então fica assim, fica repara uma coisa, f' de x vezes o g de x. Então vou escrever assim, vou escrever então e de x vezes o x dx. Vou escrever assim desta maneira. Então fica então só uma coisa, portanto, se o e de x, obviamente, se o f de x, se o f' de x então é o e de x, portanto o e de x é precisamente o f de x. Portanto, eles são iguais. Então fica x é x, ou o contrário, se quiseres, se achares que dá mais jeito. Portanto, fica o f vezes o g, ok? Menos a derivada do f vezes a derivada do g. A derivada do g dá quanto? Então, isto é fácil. Quanto é que é a derivada do x? A derivada do g igual a x? Sim. Não fica numa questão, como fizemos ao bocado, do x ao de que é mais 1 dividido que é mais 1? Não, isso é o integral. Agora queremos a derivada. A derivada. Ok. Pronto. Então, nesse caso, fica x ao poder de... não, pera. Fica só 1. Fica só 1. Pronto, é muito fácil. Então, repara, se fica só 1, então o que é que nós observamos neste segundo integral? Que é mais fácil do que aquele que nos foi dado. Então estamos no bom caminho. Porque agora, este integral que sai aqui é imediato. E pronto. Então fica x é x menos o integral do EX. Quanto é que é o integral do EX? Portanto, já vimos que o integral então, do EX é precisamente EX. Ok? Então fica menos EX. E depois colocas mais C. Vá lá se tens alguma dúvida. Parece-me com muitas dúvidas. E também isto, no princípio, também é um bocado complicado, não é? Isto é algo que eu fico só fazer exercício. Mas isto é o exemplo. Este exemplo tem que ser este exemplo é clarificador da aplicação do integral por partes. Portanto, volto a dizer, portanto, como é que nós temos este integral? Olhamos para ele e pensamos, o que é que derivando vai dar isto? Nada. Portanto, então não é um integral imediato. Então vamos para tentativas. Vamos supor então que conseguimos fazer este integral por partes. Então, se é por partes, tem que ser o produto de duas coisas. F' e o g de x. Escolho um deles de forma conveniente que seja, portanto, um seja o F' ou seja o g. Bom, eu escolhi desta forma inicialmente e apliquei a fórmula. Aplicando a fórmula, fiquei com o integral mais complicado. Desisti. Troquei então, disse então que o F', em vez de ser um, passa a ser o outro. Apliquei a fórmula, fiquei com este integral mais simples. E portanto, como este integral é mais simples, portanto, e é imediato, está feito. Vamos a outro exemplo.
exemplo, eles deram este aqui. Vamos ver outro exemplo. Integral de uma coisa qualquer, assim mais... Imagina assim. Dá-me só um segundo. Portanto, normalmente os integrais, podes perguntar assim, então, mas se isto é por tentativas, então, mas como é que eu sei quando é que eu aplico integração por partes ou outro tipo de método? Bom, isto depois com a prática verás. Verás que quando tens um produto de um polinómio multiplicado por uma função transcendente, então será então por partes. Por exemplo, imagina assim, tem x cosseno de x, cá está, polinómio de primeiro grau, vezes uma função transcendente. Pronto. Então, olhamos, como há bocadinho, para este integral. Será que ele é imediato? Não é. Como não é imediato, então vamos assumir que isso conseguimos fazer por partes. Bom, então nesse caso, vamos escolher de forma conveniente um que seja o f' e outro que seja o g. Qual é que tu escolhes? Mas de forma a que... Mas esteja de forma conveniente, de forma a que consigamos então aplicar a fórmula. Quer dizer, a fórmula nós conseguimos aplicar sempre. Não é isso que eu quero dizer. É de forma a conseguirmos que o segundo integral, este aqui, seja uma expressão mais simpática. Qual é que tu achas que deve ser o x? Qual é que tu achas que deve ser o f' de x e o g de x? Se não tiveres ideia, escolhes um qualquer. Ok, vamos para o f de x então. Então, o f' de x pode ser o quê? X ou o cosseno de x? Vamos supor que é o x. Ok. Bom, repara aqui. Se o f' for o x, então vamos ter que sempre calcular o f de x. Temos de fazer uma primitiva do f'. Então fica a primitiva do x. Ora, a primitiva do x já vimos há pouco, que é x ao quadrado sobre 2. Mas repara uma coisa, então, este f vai aparecer aqui. Então depois há uma parte que vai ficar assim, integral do x ao quadrado sobre 2 vezes a derivada de uma função trigonométrica. Ora, vai ficar mais complicado. Então, não foi uma boa escolha. Então trocamos. Dizemos então que o f de x é o f de x é o cosseno. Qual é o f' de x? Então, se o f' de x é cosseno, quanto é que é o integral do cosseno de x? Lembras-te? Não. Pronto, então o f de x, portanto, é aquilo que derivando vai dar cosseno de x. É o seno. Ok. E pronto. Então, agora, desta forma já vai ser uma expressão mais aceitável. Tal como há pouco. Então fica assim. Fica o e, portanto, só uma coisa, portanto, isto é o g de x, então é o x. Disseste alguma coisa? Não, só preciso. Pronto. E então, fica então, como vimos aqui há bocadinho, portanto vai ser f vezes o g. Então vai ser x vezes o seno. Nunca vamos para o c, ok? Então fica x vezes o seno de x, depois menos o integral de o f vezes a derivada do x. Quanto é que é a derivada do x? A derivada do x é 1, como vimos há pouco, não é? Então fica simplesmente o integral do seno de x. E pronto. E agora é fácil. Portanto,
O que é que o derivando vai dar o seno de x? É o menos cosseno de x. Então vamos pôr até assim, onde está aqui menos, vamos pôr assim. E portanto, vamos até escrever isto de outra forma. Fica assim, fica x, seno de x. Por isso é que isto é preciso ter prática. E portanto, isto é o mesmo que ter assim. E pronto. Então fica x seno de x. O integral da derivada de uma função é a própria função. E portanto, neste caso, a função é cosseno de x. Pronto, isto tens de praticar. Portanto, repare, eu estou a aplicar, portanto, a fórmula. Portanto, isto é uma questão de lógica. Vocês alguma dúvida? Já fiz 2 exemplos. São exemplos simples. Ok? Isto também não pode complicar muito. Senão não conseguimos determinar o integral. E os integrais que nos dão nunca podem ser complicados. Porque senão não conseguimos fazer. Só pondo naquelas coisas, naqueles programas de matemática, ou no chat GPT, o que for. Ok? Se colocares isto, eu nunca coloquei. Se colocares isto, depois ele dará. Obviamente, depois vai dar aquilo que já conheces. Bom, e portanto, eles apresentam aqui vários exemplos. Depois falam na integração por substituição. Isto aqui vai terminar. Eu já te mando um outro link, ok? Ok? Ok, até já. Bom, só queria fazer aqui uma reparação aqui. Esta parte aqui não ficou a gravar. A parte dos integrais por substituição. Portanto, vimos então os integrais por substituição. Vimos um exemplo que tem a ver com the chain rule, a regra da cadeia, ou a regra da composta.
Ok. Muito bom. Pronto. Esta parte aqui, portanto, não, portanto, aqui, quando recomeçámos a sessão, eu não gravei. Portanto, que era a integração por substituição. Portanto, isto é só para reforçar que pela chain rule, a regra da cadeia, portanto, fica F', podemos pôr isto, em vez de pôr assim, começar então por esta ordem. Portanto, fica F' do F do φ de t vezes o φ' t. E, portanto, é-nos dado então o φt, uma substituição, e depois é só aplicar, portanto, a regra. E, portanto, quando nós temos então o integral então, de uma função f de x, portanto, fica o integral então daquilo que está ali. É só, portanto, fica f', fica assim. Vai lá, se tens alguma dúvida? Não. Pronto. E, portanto, relativamente portanto, ao exame que mostraste. E depois só uma coisa. Portanto, aqui depois fala em propriedades do integral definido. Bom, nós já analisámos algumas destas propriedades no integral indefinido. Ok? Esta aqui era uma que eu há bocadinho queria aplicar. Eu falei até nas propriedades. E disse assim, bom, mas também como não deste, também não vale a pena estar a falar nisto. Bom, portanto, este também pode ser muito útil, este integral. Esse integral aí, se pelo que eu consigo ver, nós trocamos os valores. Qual? Aí em cima vai passar ao contrário. É menos a x dx e tudo a própria definição do a. Sim. Não, bem. Depois este aqui é outro teorema, mas isto não tem nada que saber, ok? Portanto, quando tiveres o integral definido, podes sempre fazer, portanto, à parte, um cálculo auxiliar do integral indefinido e depois é só substituir. Portanto, o que eu quero dizer é assim. Portanto, eles dão-te o integral. Eles pretendem saber o integral. Pretendem saber este integral. Então, aquilo que podes fazer é calculas o integral indefinido. E depois, então, de já teres então a função, vamos supor que esta é uma primitiva. Então, esta é a expressão geral. Então, depois substituís. Assim, desta maneira, fica f de x. E depois, os tais parênteses retos, a, b. Então, fica f de b menos f de a. Devido a um teorema. Então, bom, isto não tem nada que saber. Portanto, neste exame, portanto, o que me enviaste, está aqui, por exemplo, aqui, compute the following improper integral. Cá está, o integral impróprio. Bom, este é impróprio, porquê? Porque a função, porque o menos 2, ele não pertence ao domínio. O menos 2 não pertence ao domínio do ln de x mais 2. E, portanto, mas o menos 2 é um ponto aderente. E, portanto, para resolvermos esse integral, fazemos da seguinte maneira. Portanto, fica integral de menos 2, depois já não lembro o que é que estava ali em cima. Portanto, isto era x mais 2. Pronto, e depois acho que era 1 ou 0. 0. Bom, e agora aqui portanto, portanto, vamos achar, faz um cálculo auxiliar. Isto é o que eu sugiro. Não é que sejamos obrigados a fazer assim. Portanto, fica assim, fica o integral de x mais 2.
calculas uma primitiva deste integral. Como é que calculamos o integral de ln? Bom, o ln é uma função transcendente, tal como a cosseno de x, como vimos há pouco, e como o é de x. Então, este integral, por não ser imediato, o que vamos fazer é, vamos imaginar que este integral se resolve por partes. Então, se for por partes, faz sentido, porque, como nós vimos, temos de ter um polinómio multiplicado por uma função transcendente. Ora, mas nós não temos aqui nenhum polinómio, a não ser que nós digamos que esse polinómio que está multiplicado por ln de x mais 2 é 1. Então fica 1 vezes o ln do x mais 2 dx. Então cá está. Tens então um polinómio de grau 0 multiplicado por uma função transcendente. Portanto, faz sentido então aplicarmos portanto, aquele método. Então nós vamos designar por f de x, vamos designar que o f de x é 1. Não, o f' de x é 1. E se o f' de x, portanto, é 1, quanto é que é o f de x? Estou só a preencher aqui. Aí estamos a integrar, certo? Não, aqui queremos, sim, integrar, sim. Então, fica se é 1, fica o que é? 1x? Sim, 1x, que é x. Pronto. E depois temos ali sujeito de x, então ln de x. Como é que é a derivada do ln? É a derivada do argumento a dividir pelo argumento. Pronto. Quanto é que é a derivada do x mais 2? É a derivada do x, que dá 1, mais a derivada do 2, que dá 0. Então fica 1 sobre x mais 2. E pronto. Então repara, já temos então a informação toda para colocarmos então a fórmula. Portanto, lembra-te que a fórmula era assim. Portanto, é o integral do f' vezes o g. Então fica f vezes o g integral menos integral do f g'. É assim a fórmula. Então fica f vezes o g. Então fica x vezes x mais 2. X sobre x mais 2. Menos o... Não, o que é que eu estou a fazer? Isto está errado. Disparate. Portanto, é o f vezes o g. Portanto, o f é x. E, portanto, vezes o ln de x mais 2. Certo? Certo. Portanto, é o f vezes o g. Portanto, o f está aqui, o g está ali. Pronto. Depois fica, agora sim, fica menos o integral de o f, que é x, vezes o g', que é este que está aqui. Agora sim, é que fica x sobre x mais 2. Bom, agora olhamos para este integral e pensamos assim, bom, será que isto nos adiantou alguma coisa? Porque será que este integral é imediato? Bom, este integral não é imediato, mas é quase imediato. Portanto, nos adiantou. Então fica igual a quê? Igual ao x ln de x mais 2 menos o integral. Como é que calculamos o integral de x sobre x mais 2? Divides o polinómio de cima pelo polinómio de baixo. Bom, podemos dizer o seguinte, podemos dizer que o x sobre x mais 2 é o mesmo que termos x mais 2, vamos fazer uma manipulação, menos 2 sobre x mais 2. Porquê é que eu ponho isto? Porque me dá jeito, que é para o numerador ficar igual ao denominador.
E assim divide isto em duas frações. Fica x mais 2. Eu estou a fazer os passos todos. X mais 2 sobre x, menos 2, sobre x mais 2. Vê lá se estás de acordo. E pronto, cá está. E agora, então, este integral então, que está aqui, fica então o integral do que está aqui. Então fica o integral de 1 menos o 2 x mais 2. Assim, desta maneira. Ok. Bom, e agora a mesma história que temos feito, portanto fica x ln x mais 2 menos o integral do primeiro, portanto fica o integral de 1 vezes dx, que é dx, depois mais o integral do segundo. Ok? Como aquilo é 2 sobre x mais 2, o 2 eu ponho cá fora, por causa das propriedades dos integrais. É uma constante multiplicativa, vem cá para fora. E pronto. Agora já é mais fácil. Porquê? Porque agora é imediato este integral. Então, isto tudo demora bastante tempo, como podes verificar. Se não tiveres prática, aconselho no exame não tocares não deixares isto para trás, ok? Isto também é a última matéria, há sempre pessoas que nunca estudam as últimas matérias, ok? E esta matéria é portanto, é uma das mais difíceis. Então, eu fazendo os exercícios, vamos focando mais no resto e depois, se tiver tempo, eu dou uma maior focadela disto. Sim, esta parte aqui eu aconselho, portanto, a estudares as outras matérias em vez destas, a não ser que isto está feito. Agora só uma coisa, portanto, depois pegas nesta expressão e substituis então por aquilo que está ali, por menos 2 e 0. Lembrando que o menos 2, portanto, a função, portanto, o menos 2, portanto, não faz parte do domínio. Então fica assim, fica limite, quando o x tende para 2, de x, 0, ln, x mais 2. Pronto, portanto, isto está mal. Isto também não é assim. Depois aqui temos de trocar. Portanto, vamos pôr aqui t. Ou vamos pôr A, não é? Vamos pôr A, porque ali nos slides estava A. Depois o T costuma ser outras coisas. Vamos pôr aqui A. Pronto, e assim está certo. Não. Deixa-me só pensar. Sim, está tudo certo. O que não estava certo era colocar ali X. Isso é que não estava bem. Depois eu estava tentando dizer, é só sugerir esta expressão por aquilo que está aqui. Portanto, isto é a nossa função, como vimos há pouco. Isto é a função, só esta parte aqui é o f de x. É o f grande. Então fica integral de... Portanto, fica assim, fica f de x, depois colocas aqui a 0 e depois limite. Portanto, limite quando A tende para... Não, isto era menos 2. Portanto, aqui falta um menos. Pronto, é só isto. Bom, e portanto, como nós estávamos aqui a ver, aqui esta parte do exame, isto só vale dois valores. Mas depois, mais 2,5 dá 4,5. 4,5 ainda é um bocado. Mas, por exemplo, isto também não é muito fácil, porque isto tem que ficar bem representado. Mas como tu já deste isto no secundário, isto é fácil.
Por exemplo, logo aqui tens aqui meio ponto, que representa geometricamente a região A. Portanto, quer dizer, isto é facílimo. Depois calcular a área. Quer dizer, isto é 2 valores, quer dizer, isto também é dado. Portanto, a pergunta mais difícil que está aqui é esta. E, portanto, podes fazer. Mas é assim, não é que esta seja a pergunta mais difícil. Portanto, entre estes dois é mais difícil. Depois, este é fácil. Isto também já vimos. E esta é a parte difícil. Para a maior parte dos alunos. Pronto. E depois, isto também é uma chatice. Portanto, isto aqui com os A's. Isto são coisas mecânicas. Isto as matrizes também já vimos. Depois esta é outra chatice também. Portanto, é isto aqui, portanto, fazer aquelas coisas todas das bases. Bom, isto também já vimos. Se queres ver mais alguma coisa, senão ficamos por aqui. Eu agora só tenho normalmente fazer exercícios. Por isso, ok. Acho que vou fazendo isso e... Eu queria fazer uma pergunta de... Amanhã, por volta mais final da tarde, tivesse assim uma vaga, só uma hora, algo assim mais rápido. Sim. Era mesmo para lhe apresentar dúvidas isso. Mas amanhã eu não darei explicações. Ok, então... Eu posso na segunda-feira. Ok, está bem. Que horas é que teria disponibilidade? Então? Na segunda-feira, deixa-me só pensar. Portanto, na segunda-feira posso à noite. À noite? Volta de que horas? Depois eu digo, mas será, portanto, entre 8h30 e 9 horas. Eu não posso, portanto, mais tarde. 8h30, 9 horas? Sim. Só vou ter que ver se tenho treino da equipa da universidade. Tenho que ver. Mas, à partida, acho que sim. Ok. Mas, por exemplo, se for às 9 consegues. Ou às 9h30, né? Só que eu às 9h30 depois tenho aqui alguns problemas, portanto, em termos de logística, e depois tenho que terminar mais cedo. Portanto, é assim, eu às 9 consigo mesmo, depois às 9h30 não sei. Depois às 9h30, portanto, depois há sempre aquela coisa de fechar o Zoom, abrir o Zoom, depois eu compenso sempre esses tempos e depois nunca terminamos, depois também às 10h30. E portanto eu tenho que terminar mesmo. Por isso é que convém eu terminar, portanto, às 10, na segunda-feira. Nos outros dias eu posso terminar mais tarde. Está bem. Depois eu tenho terça-feira, portanto, disponível de manhã. Não, de manhã não posso. E à tarde também não. Depois também só posso à noite. Na terça-feira. Ok. E depois na quarta-feira, depois posso de manhã e princípio da tarde. E à noite também. Mas de preferência de manhã e à tarde. E depois na quinta-feira é a tua prova, não é? Sim. Ok. Bom, como nós já vimos, estas provas são relativamente simples. Ok? Para aquilo que costuma ser as matemáticas, como já te expliquei. Nas faculdades concorrentes é muito mais difícil. E as concorrentes de Lisboa. A estrutura também é sempre a mesma. E portanto já sabes com aquilo que podes contar, portanto, nas provas. Portanto, isto não passa muito daquilo que já vimos. Ok? Portanto, não sei se tens as soluções das provas. Tenho. Pronto. Depois também, se puderes me enviar... Isto tens em papel, não é? Que é as soluções? Sim. Não, tenho descarregado. Ok. Depois se puderes me enviar, agradeço-te. Eles no ISEG, eu conheço aquilo bem. No ISEG, porque andei lá. No ISEG, a Associação de Estudantes sempre quis ganhar dinheiro. E então depois fala com os professores para não dar as coisas, para evitar dar os PDFs. Que é para a associação imprimir e depois encadernar e vender os PDFs. Ok. E, portanto, eles fazem isso em estatística,
nos exames e não só, já não me recordo depois de outras cadeiras. Pois há uma série de cadeiras que só está disponível, o material fica disponível na Associação de Estudantes. Ok. Ok, pronto, então ficamos por aqui. Se qualquer dúvida também que tenhas, podes enviar também por WhatsApp, ok? Tá bem, tá bem. Mas fica assim combinado, depois da segunda-feira, depois é só confirmarmos a hora à noite, ok? Ok. Ok, então vá, bom estudo. Obrigado.